visitar cemitérios à noite é, para a maioria das pessoas, uma ideia que não passa nem perto da realidade. Quem em sã consciência faria algo assim? E eles diriam. Bem, eu estava prestes a descobrir por que essa pergunta faz tanto sentido. Meu nome é Marcos, e tudo começou como uma brincadeira boba, algo para testar coragem, mas se tornou a experiência mais aterrorizante da minha vida. Era uma noite comum de sábado, e eu estava com meus amigos, todos sentados ao redor de uma fogueira improvisada em um parque, bebendo e trocando histórias. Como de costume, as conversas começaram a ficar mais macabras conforme as horas avançavam. Tiago, o valentão do grupo, começou a contar uma história que ouviu de sua avó sobre o cemitério antigo da cidade. Segundo ele, aquele cemitério tinha mais de 100 anos e havia sido o destino final de muitas pessoas que morreram de maneiras brutais ou misteriosas. A história, claro, era repleta de detalhes macabros, gente que foi enterrada viva, corpos que desapareciam misteriosamente, e o mais estranho de tudo, ruídos que saíam da terra em noites de lua cheia. Ah, vai, isso é só superstição de gente velha, disse André, rindo enquanto dava mais um gole na sua cerveja. Se é só superstição, então por que você não vai até lá e vê com seus próprios olhos? Tiago desafiou, com aquele sorriso provocador que ele sempre tinha quando queria te colocar contra a parede. Foi nesse momento que, sem pensar muito, eu abri a boca. Eu vou. Aquela frase saiu de mim quase sem controle. Era o efeito do álcool, claro, mas uma parte de mim também queria provar que aquelas histórias eram apenas isso, histórias. E além do mais, eu gostava de testar meus limites, de sentir aquele frio na espinha quando o medo tentava me dominar. Era quase uma espécie de adrenalina. Todos riram e começaram a me provocar, dizendo que eu nunca teria coragem de realmente ir até o cemitério naquela noite. E foi aí que a ideia ficou séria. Quando percebi, já estava de pé, procurando meu casaco, dizendo que ia mesmo. Então vai, covarde. Vai lá e volta para contar o que viu. Gritou Tiago. Eu sorri, tentando esconder a pontada de nervosismo que começava a se formar no meu estômago, e comecei a caminhar. O cemitério não ficava muito longe do parque onde estávamos, cerca de 15 minutos de caminhada pelas ruas escuras e desertas. O som de meus passos ecoava pelo chão, e eu tentava manter a cabeça erguida, lembrando a mim mesmo que não tinha nada com o que me preocupar. Era só um monte de lápides velhas, terra e ossos. Mas conforme me aproximava, o silêncio ao redor começou a ficar diferente. Era como se o ar tivesse se tornado mais denso, mais pesado. O som dos meus passos agora parecia abafado, quase como se o próprio chão estivesse tentando engolir o barulho. Quando finalmente cheguei ao portão do cemitério, o vento que antes soprava de leve agora havia parado completamente. O portão de ferro enferrujado rangia suavemente, balançando com um mínimo toque, como se estivesse me convidando a entrar. Hesitei por um momento, olhando para o interior do cemitério. A lua estava alta no céu, mas suas luzes pareciam insuficientes para iluminar o lugar. As sombras das lápides se estendiam de forma distorcida, formando formas estranhas que dançavam com a brisa suave. Dei um passo à frente e empurrei o portão. Ele rangeu alto, o som ecoando pelo cemitério vazio. Respirei fundo e entrei. O lugar era grande, muito maior do que eu lembrava. Caminhei pelo caminho de pedra, sentindo o frio da noite se intensificar a cada passo. As lápides, algumas tão antigas que mal se podia ler os nomes, pareciam me observar, seus detalhes esculpidos há décadas refletindo a luz fraca da lua. Eu continuei andando, mais para provar a mim mesmo que era corajoso do que por qualquer outro motivo. Quanto mais eu avançava, mais eu percebia como o cemitério parecia se expandir. Parecia impossível. Eu sabia que aquele cemitério não era tão grande assim, mas as lápides se estendiam por todos os lados, e as sombras ficavam mais densas e longas. Foi então que ouvi o primeiro som. Era sutil, quase imperceptível. Algo como um leve roçar de folhas secas, ou talvez o som de uma pedra rolando. Parei imediatamente, segurando a respiração, tentando entender de onde vinha. O som estava perto, mas o que era? Continuei andando, agora um pouco mais devagar.
O som havia parado, mas a sensação de estar sendo observado não. Era como se, de algum lugar entre as lápides, alguém ou alguma coisa estivesse acompanhando meus movimentos. Eu me forçava a continuar, pensando em como seria ridículo voltar para meus amigos sem nada para contar, mas aquela sensação não saía da minha cabeça. Até que ouvi de novo. Dessa vez, era mais claro, mais próximo. Um sussurro, fraco, como de alguém tentando falar, mas sem força suficiente. Virei-me, procurando a origem do som, mas não havia ninguém. Apenas lápides e árvores, com suas folhas imóveis. Deve ser o vento, e murmurei para mim mesmo, tentando me convencer, mas algo dentro de mim sabia que não era. O vento estava parado. Continuei andando, agora com uma leve pressa nos passos. Eu já estava suficientemente longe para poder voltar e fingir que tinha completado o desafio. Afinal, quem me provaria o contrário? Mas antes que eu pudesse decidir, algo fez meu coração parar por um segundo. Vi uma sombra. Era rápido, quase imperceptível, mas eu tinha certeza de que havia algo se movendo entre as lápides à minha esquerda. Algo baixo e rápido, que desapareceu antes que eu pudesse identificar. Meu corpo inteiro congelou, e senti um arrepio subir pela espinha. Eu deveria voltar. Eu sabia disso. Qualquer pessoa sensata teria corrido naquela hora. Mas algo me fez continuar. Talvez fosse a necessidade de provar para mim mesmo que aquilo não era real, que minha mente estava pregando peças. Respirei fundo e fui em direção ao local onde vi a sombra. Cada passo parecia mais difícil do que o anterior, como se o ar ao meu redor estivesse ficando mais denso, mais pesado. Quando cheguei perto, não vi nada. Apenas uma lápide antiga, coberta de musgo, com o nome quase apagado pelo tempo. Dei mais um passo à frente, me abaixando para ver melhor o que estava escrito. Underline o aqui Jaz Maria Almeida, falecida em 1904 underline, dizia a lápide, em letras gravadas há mais de um século. Foi nesse momento que senti uma mão tocar meu ombro. Virei-me tão rápido que quase caí. Mas não havia ninguém. O cemitério estava deserto, como antes. Apenas o vento, que agora soprava levemente, e as árvores balançando ao longe. Meu coração estava disparado, e comecei a andar mais rápido, sem saber exatamente para onde ir. Eu queria sair dali. O mais rápido possível. Mas o som voltou. Dessa vez, mais forte, mais claro. Era como uma voz sussurrando meu nome. Underline o Marcos e underline. Meu corpo congelou de novo. Eu sabia que não era o vento. Não dessa vez. A voz era real, e vinha de algum lugar à minha direita. Olhei em direção ao som e vi algo que me fez duvidar da minha sanidade. Havia alguém ali, entre as lápides. Uma figura alta e magra, coberta por um manto preto. Seu rosto estava escondido nas sombras, mas eu podia ver seus olhos brilhando com uma luz fria e pálida. Eles estavam fixos em mim, como se me observassem há muito tempo. Sem pensar duas vezes, corri. Ser coveiro nunca foi algo que planejei. Na verdade, eu nunca planejei muita coisa na minha vida. As coisas simplesmente aconteciam, e eu ia aceitando, sem questionar. Assim foi com o trabalho. Eu estava desempregado, precisando de dinheiro, e a vaga apareceu. Não pensei duas vezes antes de aceitar. No começo, parecia até fácil. A morte não me assustava. As pessoas, sim. Mas os mortos? Eles não faziam mal a ninguém. Ou pelo menos, era isso que eu acreditava. Foi em uma noite fria de inverno que tudo começou a mudar. Era um daqueles turnos longos, quando o cemitério parecia ainda mais vazio e silencioso do que o normal. Eu estava sozinho, como sempre, terminando de cavar uma cova para um enterro no dia seguinte. As árvores ao redor balançavam suavemente com o vento, e as lápides antigas pareciam observadoras silenciosas, imóveis no escuro. Naquela noite, porém, algo estava diferente. Um silêncio estranho pairava no ar, denso,
como se o próprio cemitério estivesse prendendo a respiração. Eu me senti observado, mas a única coisa que via eram as sombras alongadas que as poucas luzes jogavam no chão. O som da pá batendo na terra era a única coisa que quebrava o silêncio. Estava quase terminando, quando ouvi algo. Um sussurro. Parado, com a pá em mãos, fiquei atento, tentando entender de onde vinha. No começo, pensei que fosse o vento, mas aquele som era muito claro para ser apenas o vento. Volte. Congelado, olhei ao redor. O cemitério estava deserto. Nenhuma alma viva por perto, e, com certeza, nenhuma alma morta deveria estar sussurrando meu nome. Respirei fundo e continuei meu trabalho, tentando ignorar a sensação crescente de que algo estava errado. A cova estava quase pronta quando senti um tremor no chão. Era leve, quase imperceptível, mas o suficiente para me fazer parar. Olhei para a terra solta, esperando que fosse apenas minha imaginação. Mas não era. O chão parecia se mover sob os meus pés, como se algo estivesse se mexendo lá embaixo. Meu coração começou a bater mais rápido, mas tentei manter a calma. Talvez fosse apenas um animal, pensei. Um tatu ou algum outro bicho escavando no subsolo. Afinal, o cemitério era cercado de árvores e mato. Esses tipos de coisas aconteciam. Continuei cavando, mas o tremor ficou mais forte. A terra começou a se soltar mais rápido, e eu podia sentir algo subindo. Eu recuei, confuso, e então vi. Uma mão. Uma mão saindo da terra, pálida e enrugada, como se estivesse enterrada ali há muito tempo. Meu coração parou por um segundo, e eu me afastei, deixando a pá cair. Não podia ser real. Não fazia sentido. Aquilo era coisa de filme, não da vida real. A mão se contorcia, agarrando a terra ao redor, como se estivesse lutando para se libertar. Antes que eu pudesse processar o que estava vendo, o resto do corpo começou a emergir. Primeiro a cabeça, depois os ombros, e, finalmente, um corpo inteiro se arrastou para fora da cova que eu havia cavado. Fiquei paralisado. Não sabia o que fazer. Era um cadáver, ou deveria ser. Mas estava se movendo. Seus olhos estavam abertos, vidrados e vazios, e sua pele parecia cinza, como se a vida tivesse sido drenada há muito tempo. Sem pensar duas vezes, corri. Minhas pernas quase não respondiam, como se o chão estivesse tentando me segurar. Eu tropeçava nas lápides, no terreno irregular, mas não parei até alcançar o portão do cemitério. O silêncio pesado ainda estava lá, mas agora, estava misturado com o som do meu coração batendo nos ouvidos. Quando olhei para trás, esperando ver o corpo atrás de mim, pronto para me seguir, não vi nada. O cemitério estava vazio, quieto, como sempre. A cova que eu havia cavado estava ali, aberta, mas não havia sinal de que algo ou alguém tivesse saído dela. Tentei me acalmar, respirando fundo. Talvez eu estivesse imaginando coisas. Talvez o cansaço, o frio e o silêncio estivessem brincando com a minha mente. Sim, isso devia ser. Voltei para o cemitério, lentamente, com as mãos tremendo. Precisava terminar o trabalho. Não podia simplesmente deixar a cova daquele jeito. Quando cheguei perto, percebi que algo estava diferente. A cova não estava vazia. Havia algo lá dentro, mas não era um corpo. Era uma caixa, de madeira velha, coberta de terra. Ela não estava lá antes. Eu tinha certeza. Com hesitação, pulei na cova e comecei a cavar ao redor da caixa. Ela era pesada, mais do que parecia. Quando finalmente a desenterrei, percebi que havia algo gravado na tampa. Uma inscrição em uma língua que eu não reconhecia. Eram símbolos antigos, que pareciam se mexer sob a luz fraca. Minha mente gritava para eu deixar aquilo ali, para sair correndo e nunca mais voltar. Mas algo mais forte, uma curiosidade sombria, me forçou a abrir a caixa. E quando o fiz, meu mundo desabou. Dentro dela, havia um espelho. Não um espelho comum. Sua superfície era negra, como se estivesse refletindo a própria escuridão. Ao olhar para ele, vi meu reflexo,
mas algo estava errado. Minha imagem parecia distorcida. O rosto que me encarava não era o meu. Era algo diferente, algo horrível. E então, ele sorriu. Recuei, tropeçando para fora da cova, meu coração disparado. O reflexo saiu do espelho. Não fisicamente, mas de alguma forma, ele estava lá, fora, comigo. Era como se tivesse se libertado. Você me libertou. A voz não vinha de lugar nenhum e, ao mesmo tempo, de todos os lados. Era minha voz, mas não era eu. O chão sob meus pés começou a tremer novamente, e o cemitério, antes tão familiar, tornou-se uma paisagem distorcida de sombras e ecos. O reflexo, ou o que quer que fosse, se aproximou, cada passo fazendo o ar ao meu redor se tornar mais denso e sufocante. Eu queria correr, gritar, fazer qualquer coisa, mas não conseguia. Era como se minhas pernas estivessem presas no chão, assim como eu havia cavado e desenterrado aquela maldita caixa, agora algo havia cavado dentro de mim, se libertando. E então, num instante de puro terror, tudo ficou escuro. Quando acordei, estava de volta ao cemitério, deitado ao lado da cova aberta. O espelho havia desaparecido, assim como o reflexo. Tudo estava quieto novamente, mas eu sabia, no fundo, que algo havia mudado. Algo dentro de mim. Desde aquele dia, não fui mais o mesmo. A sombra que eu vi no espelho agora me acompanha. Sinto sua presença em cada esquina, em cada sombra. Ela está esperando, observando, pronta para tomar o que ela acredita ser dela. E a pior parte. Sei que, um dia, ela vai conseguir. Cavar túmulos não é algo que muita gente sonha em fazer quando criança. Mas eu nunca tive escolhas grandiosas. Quando o trabalho de coveiro apareceu, aceitei sem pensar duas vezes. Alguém precisava fazer aquilo, certo? Além disso, sempre achei que a morte era intrigante. Há algo na calmaria dos cemitérios, no sussurro do vento entre as lápides, no cheiro de terra molhada. É quase reconfortante. Mas, naquela noite, meu conceito de morte mudou para sempre. Tudo começou como um turno qualquer. O sol já estava se pondo, e o céu estava tingido de laranja e roxo. O cemitério, com suas colinas suaves e árvores secas, parecia um lugar de paz, um refúgio onde os mortos podiam finalmente descansar. Sempre imaginei que, debaixo da terra, o silêncio fosse eterno. Mas aprendi que o silêncio pode ser enganador. Eu estava terminando de cobrir uma cova. A terra estava úmida por causa da chuva daquela tarde, e as primeiras estrelas começavam a surgir no céu. O cheiro da grama recém-cortada misturado à terra molhada era forte, quase sufocante, mas eu estava acostumado. Naquela época, eu já trabalhava ali há uns 10 anos, e nada me surpreendia mais. Pelo menos, era o que eu pensava. Enquanto empurrava a pá na terra, sentia algo diferente. Algo sólido. Não era incomum encontrar pedras ou raízes profundas, mas aquilo parecia artificial. Continuei cavando, curioso. Não demorou muito para perceber que não era só uma sensação, havia uma espécie de caixa enterrada ali, algo que definitivamente não fazia parte de um túmulo comum. Era pequena, do tamanho de uma mala antiga, e estava coberta por uma camada espessa de terra e musgo, como se estivesse ali há muito tempo. Mais do que devia. A princípio, pensei em ignorar. Não era meu trabalho mexer naquilo. Mas a curiosidade me venceu. Com esforço, desenterrei a caixa e a trouxe para a superfície. Havia algo de estranho nela. Era feita de madeira, mas estava incrivelmente bem preservada, sem sinais de deterioração. Não tinha tranca, apenas uma tampa pesada que parecia ter sido selada com algo mais forte que o tempo. Eu deveria ter deixado ali. Deveria ter jogado terra por cima e voltado para casa, mas minhas mãos agiram por conta própria. Quando consegui abrir a tampa, o ar ao meu redor pareceu mudar. A temperatura caiu bruscamente, e um arrepio percorreu minha espinha. Lá dentro, coberto por veludo negro, havia um diário, um pequeno caderno com capa de couro desgastada, suas bordas amareladas pelo tempo.
Peguei o diário com cuidado. Parecia delicado, como se fosse desintegrar ao menor toque. Abri na primeira página, e o que vi fez meu coração bater mais rápido. Era uma espécie de relato, escrito à mão, com uma caligrafia apressada e nervosa. As primeiras palavras me congelaram. Se você está lendo isso, é tarde demais para mim. E talvez seja tarde demais para você também. Aquilo deveria ter sido o suficiente para me fazer parar. Eu sabia, no fundo, que o que quer que estivesse escrito naquele diário, não era algo que eu queria saber. Mas, como já disse, a curiosidade pode ser uma maldição. Continuei lendo. O relato era de um homem chamado Joaquim, alguém que havia sido coveiro muitos anos antes de mim, na mesma cidade, no mesmo cemitério. Ele falava sobre uma presença, algo que ele chamava de o assombra, que parecia segui-lo desde o dia em que assumiu o trabalho. A princípio, eram apenas sussurros, sons vagos no vento, formas estranhas no canto de seus olhos. Mas com o tempo, aquilo ficou mais forte, mais real. Ela me observa quando estou sozinho. Ela sussurra para mim à noite, me chamando pelo nome. Eu tento ignorar, mas a cada dia, a cada noite, sinto sua presença se aproximar. Ela não é deste mundo. Ela não pertence à terra, nem ao céu. Ela está presa aqui, e quer que eu a liberte. Enquanto lia, senti o ar ao meu redor ficar ainda mais pesado. O vento começou a soprar com mais força, sacudindo as árvores e fazendo as lápides rangerem. Olhei ao redor, mas o cemitério estava vazio, como sempre. Só eu, as tumbas e aquele diário maldito. Voltei minha atenção ao relato. Joaquim dizia que a sombra ficava mais forte quando ele cavava covas. Que era como se, a cada buraco na terra, ele abrisse uma passagem para ela. E então, um dia, ele cavou algo que não deveria. Algo enterrado nas profundezas do cemitério, onde ninguém mais ia. Ele nunca disse o que era, mas a partir daquele momento, a sombra deixou de ser apenas uma presença distante. Ela se tornou algo físico, algo que ele podia sentir. Algo que tocava a sua pele e o fazia tremer de medo. Se você encontrou este diário, então ela já sabe de você. Ela vai te seguir, como fez comigo. Ela vai te observar, te chamar, e não vai parar até que você faça o que ela quer. Eu tentei resistir. Tentei fugir. Mas não há como escapar. Ela está em todo lugar. No vento, nas sombras, na terra. Eu fechei o diário com força, meus dedos tremendo. O que diabos era aquilo? Era uma piada? Uma história para assustar coveiros ingênuos? Tentei rir, mas o som saiu fraco e nervoso. Algo dentro de mim sabia que não era apenas uma história. Eu deveria ter deixado o diário ali, enterrado de novo, mas algo dentro de mim me impediu. Olhei ao redor, para as sombras das árvores que agora pareciam se estender mais do que deveriam. O vento uivava como se estivesse tentando me dizer algo. E foi aí que eu ouvi. Meu nome. Virei-me rápido, quase derrubando a caixa no processo. Mas não havia ninguém. Só o vento, sussurrando entre as lápides. Marcelo. A voz era suave, quase um murmúrio. Mas estava lá, clara como o dia. Fiquei parado por um momento, tentando entender o que estava acontecendo. Será que estava ouvindo coisas? Talvez o diário estivesse mexendo com a minha cabeça. Tentei me convencer de que era isso. Só cansaço, uma noite longa e a imaginação correndo solta. Voltei a cobrir a cova, tentando ignorar o frio que agora se alojava na base da minha espinha. Mas, a cada vez que eu enfiava a pá na terra, a voz ficava mais alta, mais clara. Marcelo. Soltei a pá, minha respiração acelerada. O cemitério, que sempre me parecerá tão tranquilo, agora parecia estar me oprimindo, como se as sombras ao meu redor estivessem se fechando. De repente, senti uma presença atrás de mim. Não me virei de imediato. Não queria. Sabia que não devia. Mas o ar ao meu redor parecia vibrar, como se houvesse algo ali, me observando. Finalmente, reuni a coragem e me virei. Nada. Ou quase nada.
Entre duas lápides antigas, havia uma figura. No começo, pensei que fosse apenas uma sombra, um jogo de luz entre as árvores. Mas, ao olhar mais de perto, percebi que era algo muito mais sinistro. A forma era humana, mas distorcida, como se estivesse presa entre dois mundos, tentando escapar. Seus olhos, ou o que deveriam ser olhos, eram apenas buracos escuros, e seu corpo parecia feito de pura escuridão. Meus pés congelaram no chão. A figura não se moveu. Apenas ficou ali, observando, como se esperasse algo. Como se esperasse por mim. Lentamente, comecei a recuar, sem tirar os olhos dela. Cada passo parecia um esforço imenso, como se o ar ao meu redor estivesse pesado demais para respirar. Quando finalmente cheguei à entrada do cemitério, a figura desapareceu. Corri. Não parei até chegar em casa. A noite estava mais escura do que o normal, e cada sombra, cada som parecia amplificado. Tranquei todas as portas e janelas, como se isso pudesse me proteger.